Olá, pessoal. A gente vai dar continuidade agora à nossa discussão sobre o Max Weber. Então, na aula passada, a gente começou a falar sobre o Max Weber e viu que o Max Weber é um autor dos mais importantes para o desenvolvimento da sociologia, assim como o Durkheim e o Karl Marx, que nós vamos ver nas aulas seguintes. O Max Weber ele é importantíssimo e é considerado um dos pais fundadores da sociologia, porque a partir do Durkheim, do Weber e do Karl Marx, a sociologia passou a ter uma consistência muito forte em teorias e em métodos para estudar, analisar a sociedade. Então, na aula passada, a gente estudou um pouco sobre a biografia do Max Weber, a gente viu que ele era alemão, que ele nasceu no século XIX, faleceu no século XX, já no período posterior, um pouco tempo depois da Primeira Guerra Mundial, e aí que o Max Weber ele tinha como foco de análise dele, sociologia dele tinha como foco de análise tanto os efeitos da Revolução Francesa, Revolução Industrial e outros momentos vivenciados por ele na Europa naquele período, certo? Ele vivenciou também o período da Primeira Guerra Mundial, só que aí nesse momento o Max Weber já estava praticamente no final da sua vida. A gente viu também que uma das coisas que marcam a biografia do Weber é o fato de ele ter passado algum período da vida em isolamento, provocado por uma depressão e outros problemas de saúde que ele passou a ter. Então, uma parte da obra do Weber só pôde ser publicada, só chegou a ser publicada depois do seu falecimento pela sua esposa, por conta de que alguns desses escritos eles ficaram em silêncio durante esses períodos, adormecidos. E aí uma coisa que a gente viu do Weber também é que para o Max Weber a sociologia, se para o Emile Durkheim a sociologia seria a ciência dos fatos sociais, para o Max Weber a sociologia seria a ciência da ação social. O Emile Durkheim via os fatos sociais como as maneiras de pensar, sentir e agir que eram gerais da sociedade, que, portanto, se impunham sobre os indivíduos. Então, os indivíduos acabavam tendo que seguir praticamente um roteiro que a sociedade tinha criado para ele seguir. O Max Weber ele diz que a sociologia, o objeto de estudo da sociologia é a ação social. E aí, nesse momento, ele vai descrever o que é a ação social, que a gente viu na aula passada. A ação social são as ações dos indivíduos na sociedade provocados pela interação entre os indivíduos. E essa interação, a forma que o indivíduo age, ele sempre age motivado pelo comportamento de outros indivíduos, mas não necessariamente pelo comportamento da média geral da sociedade, como via o Emile Durkheim. Então, para o Max Weber, os indivíduos agiriam, a ação social seria a relação que os indivíduos teriam entre si, e essa relação seria motivada por algo. Então, o meu comportamento seria uma resposta ao comportamento dos outros. Por isso que essa ação ela é social, ela não é individual, porque o meu comportamento se moldaria pelo comportamento dos outros indivíduos. E aí a gente viu também os tipos de ação social. Ação social racional referente a fins, quando você deseja alcançar um determinado objetivo. Ação social racional referente a valores, quando você age racionalmente, mas querendo respeitar alguns valores defendidos ou cultivados por você. A ação social afetiva, em que você age motivado pela emoção, e a ação social tradicional, em que você respeita os costumes, os valores, as crenças, as tradições de uma determinada sociedade.
Na aula de hoje, a gente vai abordar alguns outros aspectos da obra do Weber, certo? A gente vai ver algumas outras produções do Max Weber. E a primeira delas está aqui, é o livro Economia e Sociedade. Esse livro Economia e Sociedade que o Max Weber produziu, na verdade, é aquele livro que eu falei para vocês na aula anterior, que ele só foi publicado posteriormente pela esposa dele, certo? Já foi uma obra que foi publicada póstumamente. Nesse livro, o Weber, de certa forma, ele traça um esboço do método sociológico que ele acha que a sociologia pretende adotar. Então é o seguinte, o Max Weber vai, nesse livro, metodologicamente descrever conceito por conceito da teoria dele, o que é ação social, quais são os tipos de ação social, a questão da relação dos conceitos de etnia, então, conceito de ação social, conceito de relação social. Então, nessa obra, o Weber vai descrever os conceitos que ele construiu para analisar, para fazer a análise sociológica da sociedade. E aí, nesse livro também que o Weber vai descrever o conceito de ação social e os tipos de ação social que o Weber vai explicar. Aqueles conceitos que a gente assistiu, na verdade, que a gente viu, na verdade, na aula passada. Uma grande obra fundamental, importante, importantíssima na obra do Max Weber foi o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Esse livro talvez seja a obra mais conhecida do Weber, mais ainda do que o Economia e Sociedade, que eu acabei de falar para vocês, que é onde ele vai descrever conceito por conceito da obra dele. O livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo é um livro não sobre doutrina religiosa. Não é um livro em que o Weber está discutindo a doutrina religiosa, certo? Ele não está explicando as crenças dos indivíduos. Ele está explicando, ele está fazendo uma relação entre a religião e o desenvolvimento do capitalismo. Então, nesse livro, a ética protestante seria o comportamento dos protestantes, certo? A ética protestante seria como os protestantes se comportavam diante da sociedade. E o que isso tem a ver com o espírito do capitalismo? Esse comportamento dos protestantes diante da sociedade, segundo ele, explicaria o espírito do capitalismo, voltado para o lucro, para o aumento da produtividade, para a poupança. Então, segundo ele, o comportamento dos protestantes teria contribuído para o desenvolvimento do capitalismo. Nesse livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, o Weber faz uma análise de várias religiões, certo? Ele não faz a análise, como eu falei para vocês agora há pouco, da doutrina religiosa, mas ele faz a análise do comportamento dos indivíduos nessas religiões. Então, o que é que ele vai mostrar? Ele vai mostrar nessa obra que, principalmente comparando o comportamento dos católicos com o dos protestantes, que o comportamento dos católicos é um comportamento, de certa forma, era naquele momento que ele analisava, ele via dessa forma, um comportamento voltado para a vida mundana. Então, os católicos, eles não tinham, certo, aquela vida resguardada, uma vida em que as pessoas se poupavam da vida mundana. Então, o católico festejava, o católico bebia, o católico ele gastava dinheiro
com tudo isso. Enquanto que os protestantes eles viviam uma doutrina ascética, ou seja, eles viviam uma doutrina, um modo de vida voltado para o trabalho, certo? E distante da vida mundana. Além disso, para eles, o lucro seria fundamental, enquanto que a Igreja Católica condenava o lucro, certo? A Igreja Católica condenava o lucro, mas por uma questão meramente política e econômica, porque naquele momento, rica mesmo, era a Igreja. Então, todo aquele discurso que era importante que o indivíduo aceitasse a pobreza, para que ele alcançasse com esse coração pobre e humilde a riqueza do reino dos céus, que a Igreja Católica pregava naquele momento. Então, para ele, certo? Esse comportamento católico, ele impedia o progresso do capitalismo. Por quê? Porque ele condenava o lucro e porque as pessoas, certo? Porque as pessoas tinham uma vida muito voltada para o mundo, certo? Tinham uma vida muito voltada para a luxúria, para os gastos, enquanto que as religiões protestantes, as pessoas tinham uma vida mais voltada para a espiritualidade e para o trabalho. Inclusive, o trabalho, para o protestantismo, o trabalho ele era um caminho, era um meio para se chegar à salvação. Inclusive, isso era pregado na doutrina de João Calvino, certo? Que o trabalho era um meio para se chegar à salvação. Por quê? Porque enquanto você trabalhava, você deslocava os seus pensamentos e os seus comportamentos da luxúria, da vida mundana, das festas e dos gastos. Então, esse dinheiro que você deixava de gastar, esse dinheiro você poupava, certo? Então, o que, que vai acontecer aí? Esse dinheiro poupado, que os protestantes pouparam, eles acabaram investindo, certo? Nos seus negócios. Se eu não gastava com festa, com bebedeira, com luxo, com uma série de coisas o que é que acontecia? Eu guardava esse dinheiro e foi esse dinheiro que foi reinvestido na produção, foi investido na indústria, foi investido em novas máquinas, certo? Foi investido no incremento dos negócios. Então, o Max Weber, ele percebia essa relação entre a ética protestante, ou seja, o ethos, o comportamento protestante, e o espírito do capitalismo, porque o espírito do capitalismo é o quê? É o lucro. O espírito do capitalismo é o empreendedorismo. É você poupar aqui para investir ali, certo? Então, ele via essa relação entre a ética protestante